mundo das empresas cada vez mais profissionalizadas, o conselho de administração ele se torna uma parte importantíssima na engrenagem corporativa. Para isso, é preciso cada vez mais contratar pessoas que tenham uma capacidade excepcional para auxiliar os CEOs e a diretoria executiva nessa tarefa que é hoje enfrentar uma competição muito grande no mercado cada vez mais feroz. E nós estamos aqui hoje na série Os Conselheiros com um dos executivos mais bem-sucedidos do país, José Carlos Grubisic, que está justamente nessa fase da sua carreira. Ao lado dos seus investimentos, né, como pessoa física, ele também tem uma carreira como conselheiro de empresa e hoje, né, Zé, você está com 2 cadeiras em conselho, é isso? Exatamente. Bom, primeiro, Luiz, obrigado aqui pela oportunidade de falar com você, falar com os nossos amigos aí do Mano Report. E eu tenho hoje 2 posições de conselho, uma posição na Halliburton, que é uma empresa americana de serviços para a indústria de petróleo, e uma posição no conselho da Vallourec, que é uma empresa francesa que faz tubo de aço sem costura, também para a indústria de energia, petróleo, energia nuclear. Então isso dá uma visão sobre o mundo da governança na Europa e o mundo da governança nos Estados Unidos, que aparentemente são a mesma coisa, mas têm comportamentos e preocupações que são ligeiramente diferentes. A cultura francesa, de uma maneira geral, ela é bem diferente da americana, como eu disse, né, na questão geral mesmo do comportamento, mas a impressão que eu tenho é que são gestões também diferentes, né? Ou não? Eu acho que do ponto de vista da gestão, não. Acho que a gestão eficiente, eficaz, que traz resultados, que equilibra crescimento, desenvolvimento e lucro, tem que ser igual. Eles estão iguais. Se você olha a gestão americana, a gestão francesa, a gestão brasileira, acho que os conceitos, os métodos, os comportamentos se alinharam muito, até por conta da globalização, que acho que expôs todo mundo praticamente em todas as grandes regiões e as diferentes culturas. Agora, o modelo de governança é um pouco diferente. Eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, uma preocupação muito grande com estratégia empresarial, com lucro, com gestão de risco. Os temas jurídicos são muito importantes, então tudo está ligado à compliance, os códigos de conduta, tudo aquilo que a gente conhece como as boas práticas. Os americanos têm uma obsessão pelo método. Tá? E na visão europeia, acho que tem uma obsessão mais com o conceito. Então, a gente olha muito mais na Europa as questões de natureza sindical, as questões de relações humanas, as questões de relação com a comunidade, onde o tema jurídico ele acaba sendo muito menos relevante do que a gente vê nos Estados Unidos. Mas eu acho que cada um encontra o seu caminho e acho que ambos hoje, desses modelos, estão preocupados com diversidade, estão preocupados com a consolidação de uma cultura aberta, de uma cultura de resultado. E acho que as empresas estão progredindo muito nessa interação entre uma direção executiva competente e um conselho que traga justamente essa complementaridade de experiências, de culturas, toda a questão de gênero também, que hoje permeia toda a discussão da composição de conselho. E com a globalização, eu acho que uma preocupação muito grande com a visão regional. Então, uma matriz de competência específica, mas também alguém que traga uma leitura da sociedade, da cultura local. Então, por exemplo, eu estou na Halliburton, eu tenho lá as minhas competências da área química, da área de energia, mas o pessoal me aciona muito para tentar entender o que acontece na América Latina, o que acontece na Europa por conta da minha experiência europeia, e é muito complementar aquela vivência americana. No Conselho também tem representante da Arábia Saudita, que conhece o mundo do petróleo como ninguém, um ex-líder da Saudi Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo, que ele traz a visão do negócio, mas também traz uma leitura e uma interpretação do que está acontecendo no Oriente Médio, tanto do ponto de vista do negócio, como do ponto de vista de geopolítica, das questões culturais. Então, acho que isso é muito complementar. Eu tenho alguns amigos que trabalharam tanto em empresa americana como francesa, e me disseram que nas empresas francesas tem uma preocupação muito grande com o que os americanos chamam de worst case scenario, né? Que é você se preparar
para aquela situação, assim, o apocalipse do apocalipse. Isso é verdade ou é lenda urbana? Não, eu não sei se chega a ser tão radical como as pessoas falam, mas o fato é que a França, pelo seu modelo de político-econômico, que é um modelo com uma presença forte do Estado, a França é um país extremamente centralizado do ponto de vista político. Paris é o centro e tudo se resume um pouco a Paris. E isso permeia dentro do sistema francês. E a gente tem que lembrar que os grandes líderes empresariais franceses são formados no que os franceses chamam das grandes escolas, então Polytechnique, ENA, que cria uma espécie de casta de corporação que sai das grandes escolas, passam por uma posição de ministério, então são assessores importantes de ministros ou do próprio Palácio do Eliseu. Então são pessoas que saem com uma visão muito corporativista, muito ligada ao governo e numa interação governo-empresa muito próxima. Então isso faz com que exista uma preocupação social muito grande, existe uma preocupação muito importante na decisão da empresa que vai impactar na agenda política, na agenda do governo. E a gente não pode esquecer que a França e a Europa toda têm uma relação sindical muito importante. Então, qualquer decisão tem implicações do ponto de vista trabalhista sindicais, que tem implicação no governo, e é um povo que gosta de fazer manifestação, que gosta de fazer greve e que cria um ambiente extremamente complexo também para a gestão, né? Uhum. É interessante como a gente fala muito do sindicalismo aqui no Brasil, dessa questão da proximidade das empresas com o governo, mas não é um privilégio nosso também, né? E é uma maneira de se fazer negócio, não necessariamente é a maneira errada. Não, eu diria o contrário. Eu acho que eu vi muito mais proximidade entre o governo e as empresas francesas do que eu vejo entre o governo brasileiro e as empresas brasileiras. A relação com as empresas no Brasil se dá através do financiamento. O que eu vi na França é uma relação muito mais próxima, estratégica. O que no Brasil muitas vezes as pessoas criticam, que uma viagem presidencial leve empresários na sua comitiva, na França é justamente o contrário. É um absurdo uma delegação presidencial, uma visita presidencial em um país importante que não tenha uma delegação empresarial extremamente relevante e importante. Porque política e negócios andam junto na concepção desses países mais estruturados. Quer dizer, não tem um exemplo mais claro do que o presidente Trump hoje na defesa e na promoção dos interesses não só estratégicos dos países, mas também das empresas americanas. Uhum. Então eu acho que nós ainda temos um certo pudor que veio talvez até um pouco dessa história patrimonialista de empresas de dono no Brasil, que ainda a maior parte do capitalismo brasileiro tem um controlador definido, tem uma família liderando as empresas. Então a relação entre política e empresa parece passar pela relação política com certas famílias. Então tem um pouco essa confusão do que é o interesse da empresa e o que é o interesse da família que controla a empresa, que na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia já assumiu há muito tempo, né? Então eu acho que o Brasil tem que perder esse pudor e tem que dizer assim, o interesse do país passa pelo interesse das empresas. E acho que é uma coisa mais natural do mundo. Agora, isso evidentemente não pode passar do limite que vire promiscuidade e que vire defesa de interesses particulares, né?